Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui de novo com o nosso capítulo do Pérolas do Imobiliário, aqui com uma convidada especial, mais do que especial, a rainha das vistorias do sul da ilha, Camila Ferrari. Obrigado, Camila. Obrigada a vocês pelo convite. Legal. Camila, já vou iniciar com um dado aqui atualizado de última mão que me enviaram. Camila, o primeiro agendamento na plataforma foi dia 25/3/2020. No meio da pandemia. Um pouquinho antes, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. E hoje, atualizado, 2.179 vistorias realizadas dentro do aplicativo. Uau! Sabia desse número? Não sabia. Nossa, gente, muitos imóveis. Bateu os 2.000, não é para qualquer um, né, Camila? Não é pra qualquer um. E quando eu entrei na House, eu entrei errado, né? Porque eu entrei com... Era pra ser visita de imóveis, não vistorias. Sim. Eu que me inscrevi errado. Eu fiz o curso de visitas. E aí, quando eu vi, eu tava fazendo vistorias e eu nem sabia o que era. E aí, o Diego, na época, que tava aí brigando porque eu não tinha visto o curso direito. Sim. E que eu não tinha baixado o aplicativo. E no fim, ele descobriu que eu tinha me inscrito errado. Bom, era essa a primeira pergunta que eu ia fazer. Como é que você se tornou vistoriadora? Então, tô entendendo que foi por acaso. Conta um pouquinho mais dessa experiência. Foi que eu fiz o curso, né, de visitas. Uhum. E aí até era o Rafa lá no vídeo. Mandei, deu tudo certo, me aceitaram. E aí chegou um agendamento no aplicativo, que tinha baixado o host, eu baixei. Chegou o agendamento e aí eu falei, beleza, era lá em São José. Nunca tinha ido pra lá. Eu falei, vou ir porque eu tenho que pegar a primeira, né? Aí cheguei lá no imóvel. E aí eu dizia assim, gente, cadê o telefone da pessoa que vai visitar o imóvel? Não tinha no agendamento. E aí no agendamento tinha o número do Diego. E aí vai falando com ele, e ele me xingando porque eu não tinha baixado o aplicativo, que eu não assisti o curso direito. E eu dizia, gente, mas o curso não tinha aplicativo, só tinha o do host. Não, o aplicativo para fazer a vistoria. E aí até que ele me ligou, né? Ele se encheu o saco de tanto ficar falando, e ele disse, não, vou te ligar. E aí a gente descobriu que eu tinha me inscrito errado. Que eu tinha me inscrito para vistorias em vez de visitas. E aí eu fiquei. Então foi por paraquedas. Foi por acaso. Foi por acaso. Mas aí tu refez o curso, Não. treinou. Aí eu tava no imóvel, o Diego me disse assim, Camila, já que tu tá aí, bate foto de tudo. Pega a foto da porta, bate foto. Só que, gente, eu nunca nem sabia o que era uma vistoria. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, vou bater as fotos. E depois ele falou, depois chega em casa, assiste o curso, tenta montar a vistoria, qualquer coisa tu me chama. Mas se tu conseguir sozinha, assim tu já pega o jeito. Eu falei, meu Deus do céu. Isso que é o início, né? Isso que é o início do início. E aí eu fiz as fotos, cheguei em casa, assisti o curso, era quinto andar, não era Dévolos ainda, que é pra mim, né? E aí eu fiz o curso, e aí quando eu fui montar no aplicativo as fotos, não tinha nada a ver, tive que voltar lá no imóvel no dia seguinte pra refazer as fotos, e aí eu comecei as vistorias. Mas mesmo com essa experiência ruim, tu gostou? É que eu sou uma pessoa persistente, eu Percebi, falei, né? Percebi. E hoje, quantas vistorias você faz por dia? Eu já cheguei a fazer 7. 7 vistorias já, em um dia? Imóveis pequenos, já. Muito bom. É que antes eu era mais rápido, né? Tipo, eu conseguia fazer mais quando era Dévolos. Agora que a Planet dá mais faz um pouco mais devagar, mas eu fazia umas 7 vistorias. Muito bom. Isso quer dizer que no mês você passa de 80. Eu acredito. Meses bons, sim. E aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Vamos revelar os segredos da Camila. Ai, meu Deus. Qual foi o mês que tu arrebentou a boca do balão? Quanto que foi o máximo que tu já faturou? Eu não vou... tu lembra daquela pousada? Eu lembro. Tu lembra o mês? Lá no Bombinhas. Bombinhas, isso mesmo. Eu não lembro que mês foi. Foi o ano passado, né? Foi aquele mês que eu fiz 8 mil. Muito bom. Eu ia te perguntar, e era uma das perguntas, né? Então, essa é a tua vistoria mais inusitada? Porque foi uma jornada, né? Essa vistoria. Conta os detalhes dessa vistoria. Ela era enorme, né? E ela era toda mobiliada. Tipo, ela tava tava em funcionamento, tava tudo certo e tinha muita coisa. Era tipo, uma pousada? Era uma pousada. Tinha 30 e não sei quantos quartos, assim. Caramba! Todos mobiliados. Foi uma vistoria, assim, ó, que, meu Deus. Mas isso não conseguiu fazer num dia, né? Não, eu fiz em 2 dias, começando das 8 da manhã e saindo umas 9 da noite de lá.
Nos 2 dias. E aí cheguei em casa, ainda edito a vistoria, porque vai acontecer, ter coisas erradas. E aí eu pedi mais um dia no dia seguinte pra dar mais uma olhada. Essa vistoria foi uns 4 dias, assim, contando em casa também. E para quem não que nos ouve agora, né, Bombinhas fica tipo 1h30 de 1 hora e Floripa. meia. Aí você pegou, saiu cedinho de carro, foi até lá e a pousada tava funcionando e você fazendo a vistoria ali. Fazendo a vistoria. Isso não te atrapalhou? Os caras trabalhando e você fazendo ao mesmo tempo? É que como tava em baixa, não foi no verão, foi no inverno. Não era no inverno, acho que a gente tava ali no outono. Então não tinha muita gente na pousada. Então eles iam alocando os hóspedes. E fora essa história de Bombinhas, qual que foi a vistoria que você falou, meu Deus, que pepino? Aquela de Cacupé, que tinha 1.000 metros quadrados. Casa alto padrão. Casa alto padrão, toda tecnológica, que tu ligava as luzes tudo no corredor. Tipo, vou ligar a luz da piscina. Vai lá e liga a luz da piscina. Como é que testa tudo isso, né? Não, eu cheguei lá e que tem coisas que a gente chega no imóvel e, tipo, a grande maioria dos materiais são o mesmo do alto padrão. E, só que tem umas casas que são tecnológicas, né? Tipo, essa aí é totalmente tecnológica. Então, tipo, a gente não... Com piscina com cascata, com luzes e com jatos. E aí é umas coisas que a gente sabe lá ligar a piscina no motor e uma cascatinha, né? Tipo, mas essa aí já é uma coisa mais... Então, essa aí foi meio complicada, assim. Foi bem complicada. E o menor imóvel que você já vistoriou? Nossa, de 10 metros. 10 metros? 10 metros. Que é uma era uma sala quarto. comercial? Era um quarto? É os quartos alugados dentro dos imóveis. Então esse foi moleza. Esse aí é bom. Não tinha nem espaço. Se Não entrava tinha. o sol, aí você tinha que sair. Não tinha. É só um quartinho com guarda-roupinha, uma caminha e tchau. Já tá apta para ir pro Japão fazer isso. Lá nos... Já pode fazer vistoria de cápsulas. De cápsulas, já posso. Mas aproveitando, assim, Camila, com toda essa experiência, desde o complexo até o mais simples, qual que é a dica que tu dá, assim, para quem está iniciando, seja num imóvel mais tranquilo ou um imóvel mais complexo, o que é fundamental não esquecer, assim, do processo que tu faz a vistoria? É que eu, desde o início, eu sou metódica, assim, eu faço o meu... Eu tenho uma vistoria modelo que eu uso. Então, tu pode pegar a minha primeira vistoria... Não, primeira não, que não era boa. Mas de um tempo pra cá até hoje, se tu olhar todas as minhas historias, elas são as mesmas frases, os mesmos padrões, os mesmos ângulos das fotos, porque é muito tempo que eu tô fazendo vistoria. Então, tipo, o celular é já automático. Até esses dias me chamaram, eles disseram, Camila, tá copiando as fotos? E aí eu disse, como assim copiando as fotos? Daí eles falam, porque é sempre no mesmo ângulo. Eu falei, gente, meu braço é automático. Eu vou bater a foto da porta, já é automático o modo, o ângulo que eu faço. E ter o padrão, assim, ó, ter sempre fazer os mesmos itens na mesma ordem, que isso aí vira automático depois. Tipo, todos os itens tem que testar. Então, se tu fizer desde o primeiro, fazendo no padrão, colocar porta, fechadura, tu sempre vai fazer e vai pegando mais mecanismo, né? E tem uma vistoria modelo, assim, ó, que ajuda pra caramba. Essa vistoria modelo, tu tem ali criei. Ah, tu criou uma vistoria. Eu criei em cima do treinamento, entendeu? Sim. Que pede, só que daí, tipo, eu não vou ter que... Quando eu chego no imóvel, eu não escrevo desde o início. Sim. Eu já tenho ela pré-montada, mas daí eu vou lá e vou editando. Isso ganha muito tempo, né? Muito tempo. E tempo, dinheiro não é vistoria, né? E vistoria, mas não é uma coisa rápida de fazer. Mesmo que é um imóvel pequeno, tipo, 60 metros quadrados, mobiliado, vai 1 hora e meia, entendeu? Quem já tem agilidade, aí a galera que é mais... Tá pegando o ritmo, demora mais ainda. Sim. Pra chegar a 7 vistorias no dia, tem que ter bastante prática, né? É que, gente, eu já faço muito no automático, assim, eu não sei. Às vezes eu entro no imóvel, eu já tô no outro, eu não lembro. Eu olho pra fora e digo, meu Deus, onde é que tá meu carro? Eu não lembro do que estacionei. Eu não lembro, gente, porque é muito no automático. E falar em carro, tu tava me contando que tu tá sem carro essas semanas. 2 semanas. Conta aí um pouquinho. E aí, como que tu tá fazendo a vistoria? Eu tô indo de bicicleta. No sol de 80 graus. Caramba. Teve um dia que eu peguei 4 vistorias, 3 da Ibagi e outra que eu não lembro de quem que era. Só que era tudo lá no canto da lagoa, né? Tu desce, tu sobe, tu desce.
E aí eu fui de bike, saí lá do Morro das Pedras, fui até lá no final do canto da lagoa. Aí cheguei lá pra fazer a vistoria, era no morro, assim, no morro do morro, assim, lá na última rua da casa. Cheguei lá na última rua da casa, não era. Aí o Arthur vou falar o nome dele aqui. O Arthur da Imagi errou, era na montanha do lado. Eu tive que descer toda a montanha, ele sabia que eu tava de bike, eu falei, eu tô de bike hoje, hein? E aí desci toda a montanha, tive que subir do lado até o final da montanha pra achar a casa, assim, ó. Aquele dia foi tenso, assim, ó, porque foi 4 vistorias no dia, tudo de bike, eu cheguei em casa, eu tremia, assim. Isso que é uma mulher guerreira. Ai, gente, eu falei sobre essas semanas, eu tô provando que eu sou brasileira. É isso aí, não pode desistir. Não dá pra desistir. Muito bom. E Camila, assim, falando sobre tecnologia, já que tu até comentou que você já tem ali um modelinho e tal, mas se fosse para pensar assim, em alguma tecnologia, alguma ferramenta que poderia incrementar no teu trabalho, e se tu pudesse criar essa ferramenta, o que seria? Num aplicativo? Um Você aplicativo, Sim, isso. algo que te ajuda no dia a dia, assim. Ai, cara, é que é muito difícil, assim. Eu sempre me dei muito melhor na escrita. Eu fazendo. Como eu já tenho meus textos prontos de cada item, é muito mais rápido se eu fosse digitar do que ter que ir lá e ficar selecionando, vamos supor que é hoje, Uhum. né? Então, hoje, pra mim, seria um aplicativo ideal. Eu não sei. Porque é muito complicado fazer vistorias, assim, ó. É bem difícil. Eu, por exemplo, me daria melhor na escrita do A aplicativo, escrita. entendeu? Então, por exemplo, uma inteligência artificial que pudesse te ajudar na escrita, por exemplo. Um site GP. Um ChatGPT. Legal. Mas se sair certíssimo, isso aí. O Fala tinha, né? Antigamente, dava pra Sim. fazer, mas aí saía tudo errado. Aí Isso. demorava mais tempo pra corrigir do que. Mas se fosse pra falar e bater foto, nossa, Seria o ia sonho. ser muito legal. Bacana. E aquela pergunta que todo mundo faz, né? Na tua percepção, tu acha que a inteligência artificial vai tomar o trabalho do historiador em algum tempo? Eu acho que só não vai por causa das fotos. Porque não, como a gente faria pra fazer as fotos? E como que ele andaria de bicicleta? Né? Não Como ia que dar subiria bicicleta, gente. de não morro em morro? Acho que não ia Vai dar. demorar bastante. Não né? ia dar certo, não. Eu acho que esse trabalho, eu acho que não tem como. É isso aí. Não tem como. É um A trabalho não que ser tem que- futuro. Só Olha aí, virar historiadores, vários- é o trabalho do futuro. É o né? trabalho do futuro. Só se criarem os robôs, assim, mas acho que não vai Esse aí rolar. vai demorar. Não, muito bom. Legal, eu separei mais algumas perguntinhas aqui, Camila. Mas me conta assim, agora eu lembrei de uma história que eu intermediei contigo. Não sei se tu se lembra. Essa foi uma experiência ruim, né? E até já entrando nesse assunto mais polêmico, né? Então, Do russo. Isso, que você estava lá atendendo uma vistoria de um russo. Conta um pouquinho sobre isso. Então, essa eu não sabia. Gente. Então, tinha um inquilino, um russo, né? Uhum. E aí eu fui fazer uma vistoria de saída pela Biflex. E aí cheguei lá e eu já não entendia, porque ele não falava nada português e o russo já não entendo muita coisa, né? E aí Acho que ninguém, né? E ele tentou se comunicar comigo e eu não conseguia entender, só que ele tava muito alterado. E ele pediu quem eu era. Eu disse que eu era a Camila, que eu ia fazer a vistoria. Mas daí eu disse que eu não era da imobiliária, que eu era terceirizada. E ele falou que não, que ele não tava me aguardando lá, que ele tava aguardando alguém. Ele botava lá no Google, né? Que ele tava aguardando alguém da imobiliária. Porque ele não ia pagar nada, porque ele não ia sei o quê. E aí eu comecei a chamar a imobiliária no Whats. E eu disse, gente, o russo tá aqui, ele não quer me deixar fazer a vistoria, e ele tá alterado, e eu não entendo o que ele tá falando. E aí ele começou a berrar comigo e foi lá e trancou a porta. Meu Deus. E aí, Com quando você dentro ou com fora? eu dentro. E aí eu pensei, gente, eu tô aqui dentro, meu Deus do céu. E aí atrás de mim tinha uma janela. Eu pensei, qualquer coisa eu me atiro. E aí ele começou a falar, liga. E eu, ligar pra onde? Ele, liga pra imobiliária, com o meu telefone. Aí eu pensei, gente, ele vai fazer o que com o meu telefone? Daí eu liguei, e aí ele foi lá pra fora, berraca imobiliária. Eu pensei, gente, eu vou deixar meu telefone aqui, saio correndo e vou embora. E a imobiliária conseguia entender alguma coisa do que ele falava? Nada, ele só gritava. E aí, quando ele me devolveu o telefone, ele disse assim, que eu podia fazer.
Mas daí eu olhei pra ele e falei, gente, não vou fazer. Daí eu chamei a imobiliária e ela falou, sai daí. Eu falei, tô saindo. E quando eu fui lá fora, eu disse, amigo, tô indo embora. Se resolve. Aí eu já tava lá no portão e já fui embora, assim. Abandonei a vistoria. Caramba. E quando eu tava lá trancada, a mulher dele chegou. Eu pensei, gente, chegou uma mulher, ela vai me ajudar aqui. A mulher tinha o cara, perdão a palavra, de demônio, assim. Ela entrou pior que ele. Eu falei, gente, agora eu morri. Mas ao final saiu essa vistoria ou não? Não, saiu. A imobiliária isentou ele de todo imóvel, porque eles estavam com medo, porque ele começou a ameaçar a imobiliária. E ele é, tipo, um russo muito louco, Não assim. dá pra criar Não dá. briga com E aí russo. a imobiliária disse, não, pode deixar assim que a gente vai arcar. Tinha pintura, a casa tava cheia de furo. Sim. Não pagou nada e não saiu a vistoria. Esse é um caso, vamos dizer, o extremo, né? Agora, esse conflito é muito mediado pelos historiadores, né? É, tudo pelo historiador. Principalmente na vistoria de saída, né? Me conta o que tu faz para mediar isso, né? Pra acalmar os ânimos. Para acalmar os ânimos nessa Quando hora. eu entendo a pessoa, a gente sempre tenta conversar, né? Porque quando é a vistoria de saída, eles já ficam em cima de ti. Eles já querem ver o que tu tá anotando. Então, tipo, a primeira coisa que eu falo, digo, olha, o que eu tô anotando aqui não é o que vai ser cobrado. E é real, né? Sim. Sim. Porque quem vai bater o martelo lá na frente é a imobiliária. Aí eles já se acalmam. Porque se eles estiverem escrevendo, ou tu tá batendo muita falta, eles dizem, mas a entrada não tinha tanta falta assim, por que Sim. tu tá fazendo isso? Mas não testaram o torneio, por que tu tá testando? Eles ficam te questionando, entendeu? E aí tu tem que ir explicando e tal. Aí tu fala que a imobiliária, eles conseguem conversar, mas tem gente que já é mais pesada, assim, que eles, não vou pagar nada porque eu já tenho advogado, eles sempre vêm assim, mas... Uhum. Eu acho que o grande problema é que não tem uma distinção, ou pelo menos o locatário não consegue entender que o historiador é basicamente um árbitro. Ele só está anotando a jogada. Ele não tem responsabilidade sobre o que vai ser cobrado, não. Isso é uma responsabilidade imobiliária. Exatamente. Ele simplesmente está verificando, né? A gente só tem que ver o que estava no imóvel, na entrada, para a saída e anotar, entendeu? Exato, e anotar, e aí a imobiliária toma a decisão, exato. Exatamente. E olhando para o lado do inquilino, né? Porque não é só o historiador que nos ouve, o inquilino também, né? Qual que é a dica que tu daria para um inquilino facilitar esse processo, né? Até para o bem dele, né? Eu olhava a história de entrada e já fazer, porque quando tem algumas coisas, pintura, tu vai ter que fazer no final se tava nova, entendeu? Então já agiliza, já chega lá com o imóvel tudo certinho, olha a história de entrada, já vai arrumando o que não tá igual, e aí quando a gente chegar lá, a gente só vai olhar, dá ok e vai embora, entendeu? Só que a gente chega lá, não, eles nem tiraram, muitas vezes acontece eu chegar lá, e o cara nem fez a mudança, ele tá ainda morando, então não dá pra fazer, daí explica pra situação que não dá pra fazer, tem que ir embora, voltar no outro dia. Isso a gente estava até conversando numa outra ocasião com a Denise, especialista nesse processo, e ela contou que as imobiliárias ainda estão começando a adotar o processo com mais antecedência, né? Que quando você começa a desocupação 30 dias antes, tu consegue preparar o inquilino para essa situação que você fala, né? Então chega lá na vistoria, tá tudo mais fácil, né? Porque o inquilino já está preparado, né? E a gente não faz, né? Tiver coisas do inquilino, a gente automaticamente já avisa imobiliária e não faz, porque não tem como tu vistoriar um armário se tá cheio de roupa. Sim. E aí fica muito chato, porque lá tem roupas íntimas, tu vai ficar abrindo a gaveta, tem coisas pessoais, né? Tipo, não dá. Aí é largar e... Porque é só olhar a vistoria, tu já deve ter o laudo de vistoria se tu alugou por ano pela imobiliária. Sim. E já vai dando uma olhadinha e já vai arrumando o que tem que arrumar. Que fica muito mais fácil para todos, porque às vezes eles ficam pagando aluguel, porque tem que fazer os reparos e não dá tempo, porque já venceu o mês. Bacana. Camila, uma pergunta. Quanto foi o maior valor, se quiser compartilhar com a gente aqui, no mês que você recebeu no teu ganho como vistoriadora? Eu acho que foi isso aí que eu falei lá, de 8 mil. 8 mil. Muito bom. E a tua média, assim? É que tudo depende da quantidade de vistorias entradas no mês, entendeu? Eu acho que, tipo, desse ano, se vai fechar agora em fevereiro, que não fechou ainda, mas eu acho que vai ser, mas a média é 4, assim. Nos meses bons, assim, que tu não tem equipe cima. Mas a média mais ou menos é assim. E deixa eu te perguntar, Camila, conhecendo um pouquinho mais de você, qual
Qual que era a tua profissão antes de trabalhar como historiadora? Nossa, aqui em Floripa eu fui várias coisas. Aqui eu tava trabalhando, eu acho que eu tava trabalhando numa loja de produtos naturais, se eu não me engano, antes de vir pra cá. Nossa, então foi Né, que uma mudança Quando eu dele. vim pra Floripa, já mudei totalmente os áreas, porque onde eu trabalhava nem tinha aqui. Eu trabalhava em escritórios, eu era financeiro. Então, tipo, aqui não tem muita empresa, assim, Sim. tipo, né? E aí eu já larguei, vou trabalhar onde? Vou pros restaurantes, vou pra vida, assim. E aí eu acho que eu tava no Natu. Não sei se tu conhece, Eu lá no Rio Tavares. conheço. Eu tava lá, se eu não me engano. E aí era aquela rotina todo dia, Todo dia. você é assalariada lá com Sim, eles? a CLT. Sim, CLT. E aí o maior motivo, assim, na De tu questão mudar. de benefício, assim, que tu vê na profissão do historiador? No É fato... que assim, hoje eu trabalho com vistorias e eu tenho uma outra profissão que é minha, que eu sou massoterapeuta, Ah, que eu legal. amo. Então eu tô todo dia assim, ó. Um dia eu tenho trabalho meu, eu saio pra fazer vistorias, entendeu? Sim, E aí, quando me apresentaram, foi a Pri que sim. me apresentou. Ela disse, tem um trabalho, não sei o quê, mas acho que visita de imóveis, que eu acho que dá pra ti, porque não tem que ter experiência. Uhum. E eu falei, é autônomo, mas daí a gente fica, né? Mas daí eu não vou ter a CLT, eu não vou ter o meu seguro-desemprego se acontecer alguma coisa. Uhum. E essa transição de sair do CLT para o modo Empreender. autônomo foi um passe bem, tipo, com medo, assim, né? Porque, Sim. tipo, aqui é aluguel, é contas, e será que eu vou dar conta? E vai ter trabalho, né? Porque a gente não conhece, tem trabalho. Quanto trabalho tem? Todo dia vai ter trabalho? Mas foi um pulo. E mais também porque eu tenho essa outra profissão, né? Que é a maço. E aí eu podia transitar entre as duas e atender os dois. Consegue ter a liberdade Consigo ter a liberdade de fazer meus horários, né? Sim. Isso é muito bom. Não, isso é bom, isso é bom. Eu gosto de ser autônoma. Hoje eu não voltaria mais. Eu ia te perguntar hoje, tu voltaria pro... Não voltaria. Não voltaria. E eu tive propostas, mas eu não. A tua liberdade não tem preço. Porque hoje em dia o que eles oferecem pra gente trabalhar 8 horas não condiz com as contas que a gente tem, né? O mundo Sim. tem, né? Com certeza. E aí, tipo, não tem como. Não tem como. Muito bom. Muito bom, Camila. Eu tenho aqui uma parte de conselhos, né? Qual o conselho que você daria para aquele historiador que está iniciando? Não fazer visita, né? Já sei. Não se inscrevendo no curso errado. Ai, gente. O conselho que eu daria é ter calma, assim. A minha primeira vistoria eu demorei 12 horas pra fazer. E era um Caramba. apartamento de 2 quartos, assim. Porque eu não sabia o que era, os materiais. Daí ficava procurando naquele Google que aparece a foto. Sim. Então, tipo assim... Mas ter noção do que é o treinamento. Gravar o treinamento. Sim. Grava como é a vistoria e monta a tua vistoria, entendeu? Porque cada um, por mais que tenha um treinamento, cada um tem uma vistoria particular que Sua é visão, sua, né? que é sua visão, né? E em cima disso, entendeu? Porque é complicado no início. Dá um desespero, assim, ó. Sim. A gente está agora lançando um módulo específico só sobre reconhecimento de materiais. Porque a gente sabe que tem pessoas que vêm de outras áreas, não são necessariamente arquitetos ou engenheiros, e tem essa dificuldade de reconhecer o que é isso, o que é aquilo. Uhum. Então, a gente está criando esse módulo. Se esse módulo estivesse no início, quando você começou, faria diferença para você? Faria porque eu não sabia nada. Eu me virei tudo no Google, assim. Porque é muito difícil. Eu sabia o que eram algumas coisas normais, assim, do dia a dia. Sim. Mas, tipo, piso cerâmico do porcelanato. Quem é porcelanato? Tipo, Sim. rodapé de isopor. Não tinha conhecimento que existia rodapé de isopor. Entendeu? Então, tipo... Mas é gravar o treinamento, ver o que é o treinamento, fazer a sua vistoria e ir em cima daquilo, assim. É uma coisa demorada, então assusta no início. Tipo, Sim. as pessoas começam... não vou dar conta. E imobiliária, às vezes, tipo, precisa do laudo, começa a pressionar. Então a dica é pegar menos serviços, Até tu pegar... Porque tu vai ter que pegar o aparelho, o teu aparelho já com o aplicativo, que sabe? Tu vai ter que pegar todo o processo para conseguir depois ganhar velocidade, entendeu? Sim. Porque senão tu não consegue.
E eu acho que é isso que dá o desespero que as pessoas desistem. Porque daí eles veem que é demorado, que eles não vão ganhar dinheiro, que... Sim. E aí as pessoas vão desanimando e... É uma conta que o pessoal não faz, né? Porque é a quantidade que vai fazer chegar naquele tamanho de ganho que você comentou, né? Não uma ou duas, salvo específico essa da pousada, coisas grandes assim, né? Mas aquela quantidade, né? Quantidade por dia, quantidade por mês que vai se somar tudo ali, tu vai conseguir um bom rendimento, né? E a experiência, né? Não adianta. E com essa nova profissão de historiador, o que tu já conquistou que tu achas que talvez se continuasses na lojinha não terias conquistado? Eu consigo. Eu já disse, né? Uma vez eu tinha te agradecido, né? Acho que te mandei uma mensagem, não lembro por quê. Eu acho que sim. E eu conquistei vários. Não, eu já ganhei muito dinheiro já pelas vistorias, muito dinheiro mesmo. Assim, coisas que, tipo, hoje, se eu fosse trabalhar num emprego normal, que o salário base que eles estão oferecendo, eu não conseguiria, entendeu? Então, tipo, eu consegui pagar meu carro. Tá quitado, amém. Que bom, né? Consegui várias coisinhas, sabe? Consegui pra entrar também nesse meu mundo da massoterapia também, porque eu precisava... Não dá pra parar e, tipo, a captação de clientes. Aqui vem as coisas prontas, né? Sim. Tipo, aqui eu só tenho que trabalhar. Aqui eu tenho que fazer todo o processo que eu não venho pronto. Então, tipo, é bastante coisa. Mas já conquistei bastante coisa. Entregar um cartãozinho lá pro inquilino, né? Massoterapia. Mas eu já tive. Mas nem foi por isso, porque eu esqueço. E aí as pessoas começam a dizer assim, tô com dor aqui. Eu falei, opa! Já tive. Bem legal. Eu acho que é uma coisa que dá pra conciliar, claro, né? Gente, eu não tô mais com 20, né? Infelizmente. Daqui a pouco vai ser uma coisa que eu não vou poder mais fazer como eu faço hoje. Sim. E uma porque também... Eu gosto muito de fazer vistorias, eu tô hoje muitos anos aqui, mas o meu sonho mesmo tá aqui, né? Tipo, que nem vocês tiveram um sonho de abrir a startup, né? Mas tô no processo, assim, E uma porque também cansa, gente, cansa. Acontece muita coisa na vistoria, entendeu? Tipo, a gente às vezes vai bonitinha lá, a gente sai parecendo um mecânico dentro do imóvel. Então, tipo, é uma coisa que puxa... Às vezes a gente tem que puxar uma geladeira de 2 metros de altura porque não tá ligada na tomada. Sim. Então, é uma função, entendeu? A gente deveria conhecer insalubridade. Já aconteceu muita coisa. Então, tipo, é uma coisa que também às vezes cansa, né? Sim. Mas... a gente tende a, se for parar para pensar um pouquinho nessa reflexão, né? O trabalho eu sempre digo, é um mal necessário, né? Porque geralmente o que a gente gosta de fazer não está relacionado ao trabalho, né? Ou um trabalho mais filantrópico, enfim, mas tu precisa ter aquilo para você poder se desenvolver, né? Então, o meu caso é assim também. A gente, se fosse por mim, eu ia dar aula de surf, né? Quem sabe no futuro. Quem sabe vai ser aí, ó. Mas é isso, é legal, muito, muito bacana. Camila, a gente tá lançando, eu não sei se tu já sabe, acredito que sim, né? Já Nós te inscreveu no concurso. No programa do melhor historiador do Brasil. Eu vi que tinha lá, mas eu não fiz a inscrição, gente. Olha aí, Então, a gente está na época de pré-lançamento, né? Então, só para te contextualizar, né? A gente criou esse concurso porque a gente viu que, conversando com imobiliárias, eu já venho dessa área imobiliária há muitos anos, né? O holofote sempre foi pro comercial, né? Pro corretor. Então, o corretor que ganha o prêmio do carro, o prêmio do... Enfim, a parte operacional da imobiliária, quem trabalha com as vistorias, quem trabalha com a parte administrativa, nunca foi dado um holofote, né? Então, a Houseful, eu e o Pablo pensamos nisso, né? Como que a gente vai trazer o holofote para o administrativo? Porque nada na imobiliária acontece de fato se o administrativo não funciona, né? Então, e o historiador a gente notou, né? Como a gente traz essa filosofia, né? De criar dessa profissão, né? Essa profissão ela nem é regulamentada, né? No Sim, mercado. Ela não é... Nem existe cursos de formação, assim, acho que o nosso foi um dos primeiros, justamente porque a gente precisava padronizar e ensinar as pessoas, né? Então, só completando o que o Robson trouxe,
a pessoa que está no operacional, que está no dia a dia, que está na frente de batalha, ele precisa esse reconhecimento, né? E aí a gente criou esse concurso baseado em 3 pilares. Que esses pilares são o reconhecimento desse profissional, né? A valorização e aumento de receita, que aí está atrelado a várias coisas que estamos incrementando no nosso novo treinamento, né? Inclusive até de mudança de pensamento e coisas assim, para você ser muito mais eficiente. E o terceiro ponto é justamente da educação. Então, com esse conjunto, a gente pensou assim, o que pode transformar a vida de alguém que está nesse frente de batalha? Então, aí a gente ficou discutindo, eu e o Robson, como que a gente pode transformar ainda mais vidas, né? Já recebemos vários feedbacks de historiadores como você, que comentam, assim, dessa mudança na quantidade de dinheiro que... E aí, eu e o Robson começamos, o Robson falou, cara, vamos fazer um carro. Eu falei, cara, não vai ser qualquer carro. Vamos dar um carro elétrico. Nossa. Porque o cara roda muito e o combustível está muito alto. E então, esse é o prêmio. E uma das coisas que a gente pensou, que a gente já fez alguns programas no passado, né? Você participou, né, Camila, da Melhor Host. Ai, sim. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer também para incentivar até aquele que está começando, desde quem realmente tem 2.000 vistorias como você tem, né? Aí a gente pensou, vamos criar um formato onde qualquer vistoria que você fizer já vai valer para um sorteio. Boa. De você estar entre os 100. Aí, depois dos 100, você vai ter aquela tua vistoria que for sorteada, também analisada a qualidade dela. Então, esse é um outro ponto, porque também o mercado precisa cada vez mais de boas vistorias, né? Isso ajuda muito os processos de seguro, enfim, tudo Sim. na cadeia funciona muito bem, né? Então, a gente quer incentivar que o vistoriador realize as vistorias e tenha chance em cada vistoria que ele realizar e também faça com qualidade, né? Que cuide do curso, assim como as dicas que você deu, né? Então é isso. Esse é o nosso... Esse eu vou participar. Então tem que se inscrever já. Gente, já. meu carro faz 2 semanas que está na mecânica, pelo amor de Deus. Então, olha só o que um carro elétrico faria por você. E aí, eu quero falar com você, vistoriador. Não é só o vistoriador parceiro da Houseful que tem essa oportunidade de ter acesso ao carro elétrico. Então, se você é de uma empresa de vistorias concorrente, se você é vistoriador que trabalha de forma autônoma, ou se você é funcionário de uma imobiliária, você também está no nosso radar. Também está nessa visão nossa de valorizar o mercado de quem está no front. Então, não importa se você ou você é engenheiro ou você é arquiteto e faz laudos de vistoria, por exemplo, na entrega de uma obra ou, por exemplo, na avaliação de um imóvel, você também pode participar. A gente está trazendo uma gama de patrocinadores, né? Muito bacana, que sempre são pessoas técnicas, que eles vão ser os juízes. Inclusive, até estamos trazendo de várias empresas do setor para que consigam avaliar e realmente quem seja o vencedor, seja aquela pessoa que é o melhor. Mas tem mais coisa, né, Robson? Isso. Tem muito mais coisa, porque o que a gente está fazendo? A gente está cadastrando, Camila, e eu tenho certeza que você vai estar nessa lista, os 100 melhores do Brasil. A primeira fase, vamos pegar os 100 melhores do Brasil. Então, vai ter números de sorte para isso. Quanto mais vistorias fazer, mais números de sorte vai ter. Mas vão ser avaliados também esses 100. E aí, esses 100 vão estar dentro de um ranking. Então, se alguma outra empresa quer contratar, se alguma pessoa física quer contratar a Vulson profissional, se você vai saber quem que são os melhores no Brasil, em cada região. Então, é isso. Nós queremos valorizar esses profissionais. Não importa se você é parceiro ou não da Houseful. O que a gente quer é ter todas essas pessoas sendo valorizadas. Muito legal. Eu vou participar, essa eu vou.
Boa. Vamos fazer as vistorias de carro elétrico, Por favor, né, gente? Eu mereço. É isso aí. Legal, Camila. Muito obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade, gente. Primeira vez. Isso aí. Primeira de muitas. Primeira de muitas. É isso aí, Camila. Então, eu quero agradecer para você, que é nosso público que assiste o Pérolas Imobiliário, né? A gente está começando, já esse é o quarto capítulo apenas, mas a gente está trazendo pessoas interessantes que passam por coisas interessantes no mercado imobiliário, então com histórias muito bacanas. Hoje escutamos a história do Russo Louco, né, Camila? E tem muitas histórias bacanas para você ouvir. Então, não perca de assistir o Pérolas de Imobiliário, né? Robson, alguma convite final para nossos ouvintes? Nos sigam, né? Nos sigam aqui nas redes sociais, acompanhem o concurso. O concurso vai trazer muitas novidades, não é só o carro, tem outros prêmios também. E vamos lá, vamos melhorar o mercado imobiliário. E para quem estiver curioso de ver o carro em primeira mão e estiver em Curitiba região, vai lá no Cúpula Summit, que ali vai estar exposto o carro. Então vocês vão poder ver em primeira mão, vocês vão poder tocar, vão abrir a porta, sentir o cheiro de carro novo e ainda se incentivar mais em participar nisso. Camila, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada Camila. também. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.